Esquece aquela ideia de texto antigo, empoeirado. A Epístola aos Gálatas é, na verdade, uma carta de emergência. Sabe, um argumento escrito no calor do momento, nascido de uma crise que ameaçou dividir uma das maiores religiões do mundo, antes mesmo de ela engrenar de verdade. A tensão toda começa com uma única pergunta, mas uma pergunta com consequências gigantescas. Para ser salvo, um novo cristão precisava seguir a antiga lei judaica? Sim ou não? E o ponto-chave aqui é que essa não era uma questão teórica, um debate acadêmico, sabe? Nada disso. Era uma briga real que estava rachando as primeiras comunidades cristãs da Galácia bem no meio. Então, de um lado dessa disputa, a gente tinha um grupo que hoje muitos chamam de judaizantes. Para eles, a fé em Cristo era uma continuação, não uma substituição do judaísmo. Ou seja, a fé precisava andar de mãos dadas com as leis e tradições judaicas, como a circuncisão, por exemplo. Ok, mas para a gente entender bem esse conflito, a gente precisa saber quem era o público. Quando Paulo escreve aos Gálatas, com quem exatamente ele está falando? E onde ficava essa tal de Galácia? E aqui a história começa a ficar bem interessante. É que a palavra Galácia, naquela época, não tinha um único significado. Na verdade, ela podia se referir a 3 coisas bem diferentes. Vamos lá. Primeiro, poderia ser a Gália, lá na Europa, o país dos gauleses. Segundo, poderia ser uma região na Ásia Menor que foi colonizada por esses mesmos gauleses. E terceiro, que é a opção mais provável, era a enorme província romana da Galácia. Pensa numa unidade administrativa que englobava um monte de culturas diferentes. A maioria dos estudiosos hoje acredita que o destino era mesmo essa província romana. E por que isso é tão importante? Porque significa que Paulo não estava escrevendo para um grupo étnico só. Ele estava falando com uma população misturada, de judeus e não judeus, o que tornava toda essa questão da lei judaica ainda mais explosiva. E quem escreve essa carta tão intensa? Ninguém menos que o apóstolo Paulo. Só que ele não está escrevendo um tratado de teologia com calma, não. Isso aqui é uma intervenção de emergência, uma resposta apaixonada a uma crise que, na visão dele, podia simplesmente destruir sua mensagem. Para a gente ter uma ideia da linha do tempo, a província romana foi criada em 24 depois de Cristo. E aí, uns 30 anos depois, lá por volta do ano 55, é que Paulo escreve esta carta, muito provavelmente da cidade de Éfeso. O tom da carta é elétrico. É uma mistura de acusação e defesa. De um lado, Paulo ataca com tudo aqueles que ele via como gente que estava corrompendo a mensagem. Do outro, ele se defende com unhas e dentes, defendendo a própria autoridade como apóstolo, que estava sendo diretamente atacada. Certo, então vamos agora para o coração do argumento. Diante dessa crise toda, qual é a solução que Paulo apresenta? Como é que ele resolve essa tensão que parecia impossível entre a fé num Messias novo e a obediência a uma lei tão antiga? Paulo usa uma metáfora que é simplesmente brilhante. Ele diz que a lei era uma pedagoga, uma espécie de tutora. Pensa assim, como as rodinhas de uma bicicleta. A função delas é guiar, proteger até que a gente esteja pronto para o caminho de verdade, né? A lei foi necessária, mas nunca foi o destino final. Então, se esse era o caminho antigo, qual é o novo? Paulo resume em 3 passos bem claros. Primeiro, a morte redentora de Cristo. Segundo, a fé pessoal nesse ato de redenção. E terceiro, a união com Cristo através do batismo. A conclusão disso é chocante para a época. A obediência à lei não aparece em lugar nenhum dessa lista. Então, vamos amarrar as pontas. O argumento do Paulo acabou vencendo o debate lá na Galácia, mas o impacto foi muito, muito além. Qual é o legado que essa carta deixou? Por que um texto que nasceu de um conflito tão específico ainda ressoa com tanta força? A conclusão radical de Paulo pode ser resumida numa frase bem forte. A salvação em Cristo significa uma absoluta independência da antiga lei. Isso não era uma reforma. Era uma declaração de ruptura total. E é por causa dessa argumentação tão poderosa que a Epístola aos Gálatas virou tipo a escritura de fundação da liberdade cristã. Ela basicamente cravou a liberdade não como um extra, um bônus, mas como o próprio coração da fé. E isso nos deixa com uma última reflexão. É fascinante parar para pensar em como uma carta pessoal, escrita no calor de uma briga para defender um ponto de vista, acabou se transformando num manifesto universal sobre liberdade que influenciou o pensamento do Ocidente por séculos e séculos.